Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 29 de abril do ano da graça de 2020. Por que é que nós hoje já agradecemos a Deus? O que é que hoje já foi motivo para nós voltarmos para o Senhor e agradecer? Não sei se já tiveram o vosso tempo de oração, se ainda irão ter, mas certamente todos nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. A motivação que encontramos em Deus, naturalmente, sempre também nos vai remeter para a gratidão, para o nosso louvor em gratidão. Eu hoje queria muito refletir com os irmãos a respeito de mais algumas verdades sobre quem Deus é e sobre a nossa realidade. E um dos aspectos muito interessantes que encontramos em João é que o Senhor Jesus, por palavras de João, por registro de João, fez algumas declarações que são absolutamente essenciais. Já lembrámos algumas, ou melhor, já lembrámos todas elas em situações diferentes, mas nestas nossas conversas matinais já lembrámos algumas delas. Eu hoje queria lembrar mais uma declaração de Deus através de Jesus Cristo, que encontramos em João 6 e que é muito conhecido para nós, João 6,35, e que diz, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Amados, hoje de manhã, um dos motivos que nós temos para enfrentar, olhar para este dia e também para responder em adoração, em gratidão ao Senhor, é lembrar que Ele é aquele que satisfaz plenamente. Num episódio que bem recordamos também, registado um pouco antes em João capítulo 4, o Senhor Jesus diz que é a água da vida, que a água satisfaz plenamente. Aqui o Senhor Jesus usa um outro elemento essencial para a nossa sobrevivência, o pão, mas ligando à realidade da vida espiritual. Eu sou o pão da vida. E então ele complementa, lembrando-nos que quem vai a ele não tem mais fome e quem crê nele não terá sede, porque ele satisfaz plenamente. Esta é uma das realidades que nós precisamos sempre de lembrar da parte de Deus, que na pessoa do Senhor Jesus Cristo Ele é verdadeiramente aquele que nos satisfaz plenamente em todas as coisas. Ele alimenta-nos. Obviamente aqui quando consideramos o elemento pão, se calhar temos que recuar um pouco mais naquilo que era o lugar e a importância que o pão tinha. Hoje se calhar não tanto, mas ainda assim é um elemento essencial da nossa alimentação. E, portanto, amados, lembrar que o Senhor Jesus se apresenta como um elemento essencial para a sobrevivência, tal como o pão é para a nossa sobrevivência física. Simbolicamente, o Senhor Jesus se apresenta como o alimento, o sustento para a nossa vida espiritual. E isso dá-nos uma garantia de que nós podemos realmente alimentar, sustentar nele. Em relação ao pão, temos alguma dificuldade, porque se ele faltar, se não houver recursos, se não houver onde ir comprar, aliás, nesta pandemia, uma das coisas muito estranhas que aconteceu foi que nas primeiras semanas não havia fermento nem farinha em lado nenhum, porque as pessoas estavam com medo que não ia haver pão, então foram e compraram muita farinha e muito fermento para poderem fazer pão em casa. Porque o pão, de facto, tem esta base, este fundamento na nossa alimentação. Mas em relação ao pão físico, obviamente ficamos limitados. Se há disponível, se não há, se posso fazer, se não posso comprar. Em relação ao pão espiritual que o Senhor Jesus é, Ele está absolutamente e totalmente disponível para nós, para nos satisfazer, e esta é uma verdade que nós precisamos de não esquecer em relação ao nosso Deus e que obviamente precisa de nos sustentar e de nos motivar para um dia que o Senhor tem preparado para nós, para vivermos, sabendo que nele nós podemos nos satisfazer plenamente. Mas esta declaração, para além de já incluir o lembrar da parte do Senhor Jesus Cristo que nós, indo a Ele, não teremos mais fome nem sede espiritual, por outro lado, ele ainda acrescenta uma outra realidade, que é uma outra verdade que nós precisamos também de considerar, já acoplada a esta declaração, é que no versículo 37 diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ou seja,
a segurança que nós temos nos cuidados e nos braços do Pai, porque o Senhor Jesus é realmente absoluto neste cuidado. Isto dá-nos uma garantia, dá-nos um descanso que é inigualável para a nossa vida. Poder acordar hoje de manhã, saber que tudo aquilo que eu preciso para a minha vida espiritual está em Cristo é muito importante. Saber que Ele de facto nos alimenta, nos sustenta e que cuida de nós e que é a base da nossa alimentação espiritual é tão bom, amados. E como vos dizia no domingo, amados, às vezes a falta de motivação desencoraja-nos, é destrutiva, e esta é uma motivação que nós temos que é extraordinária. É sabermos que de facto o Senhor Jesus nos sustenta, nele nós de facto podemos encontrar o cuidado, tudo aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência espiritual. É muito bom lembrar isto, amados, e celebrar isto com gratidão. Mas eu gostava de também hoje, como temos feito anteriormente, lembrar uma outra verdade em relação a nós. E eu creio que associada a esta verdade, aliás, que o Senhor Jesus já disse aqui, que nós podemos estar descansados em ir a Ele. E, portanto, isso tem muito a ver connosco. O Senhor Jesus é de facto o pão da vida. Em relação a nós podemos e devemos estar descansados e podemos confiar realmente que Ele cuida de nós. O autor da carta aos Hebreus, que não sabemos exatamente quem será, desconfia-se, possa ser Paulo, um dia lá no céu, se o Senhor permitir, vamos saber. Uma coisa é certa, o autor da carta aos Hebreus foi inspirado pelo Senhor para nos lembrar grandes verdades espirituais. E é interessante que ele, no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vejam, o que o autor da carta aos Hebreus e o que Deus está a falar através deste texto é que Jesus de facto é o pão, Ele é aquele que alimenta, é aquele que é o sustento da nossa vida espiritual. Mas em relação a nós há uma coisa muito importante que nós também precisamos de saber, é que nós podemos e devemos nos achegar a Ele. Temos que ter um movimento de caminhar para Ele, para que de facto possamos nele encontrar misericórdia. E amados, bem sabemos como sem a misericórdia de Deus nós iríamos perecer, seria impossível sobreviver sem esta misericórdia. E a graça que igualmente é essencial, porque por um lado, pela misericórdia do Senhor, nós não recebemos aquilo que merecíamos, de facto. Por outro lado, pela sua graça, Ele nos concede a bênção, a intervenção graciosa dele na nossa vida, que é o pão que alimenta, o pão que cuida, o pão que dá sustento à nossa vida. E ele está aqui a dizer que devemos fazer isto para acharmos socorro em ocasião oportuna. E, meus queridos irmãos, eu não consigo me lembrar de uma ocasião mais oportuna para nós encontrarmos no Senhor Jesus Cristo misericórdia e graça como estes dias que nós estamos a viver. E por isso, acheguemos a Ele. Para estes dias em que a vida da Igreja está tão condicionada em tantos aspectos, mas sabendo que de facto Ele é o pão da vida, que Ele, independentemente das circunstâncias, vai ser sempre o pão para a nossa vida, o sustento para a nossa vida. Então, sabendo isso, também precisamos de não esquecer que nós temos que dar este movimento em aproximação, a chegar-nos a Ele, e isso vai acontecer através da palavra, vai acontecer através da oração, vai acontecer através das nossas disciplinas espirituais que devemos promover, não só pessoalmente, nesta circunstância como família e ainda nesta circunstância como igreja. Embora não o possamos fazer aqui neste espaço do templo, devemos-lo fazer, temos que o fazer, e eu sou grato porque de facto o Senhor nos tem dado a graça de ainda assim o poder fazer com os recursos que Ele ainda tem disponíveis para nós. Amados, duas verdades importantes. Primeiro, Ele é o pão da vida. Ele é tudo o que nós precisamos e nós devemos ser gratos por isso e temos que estar motivados por isso. Segunda verdade importante, nós indo a Ele, chegando a Ele, vamos receber aquilo que nas palavras do Senhor Jesus é sustento para a nossa fome e para a nossa sede. Nas palavras do
do autor da Carta aos Hebreus, graça e misericórdia, que obviamente nos vão socorrer, nos vão sustentar. E hoje não tenho dúvidas nenhumas que é um dia para isso. Aliás, porque todos os dias são para isso. Dias para nós experimentarmos essa graça maravilhosa, essa misericórdia única do nosso Deus para connosco. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração. Eu tenho insistido muito nisto, porque de facto é muito importante não esquecer que precisamos nos cuidar. A repetir, continuar a lembrar os irmãos mais idosos, os mais isolados. Confesso-vos que neste processo todo é o que me custa mais saber que alguns irmãos nós não conseguimos chegar a eles, não conseguimos ter tempo de comunhão com eles. Vamos orar, vamos, por favor, ajudem nesta comunicação, nesta aproximação com estes irmãos, naquilo que é possível. Vamos também, amados, lembrar os nossos queridos mais doentes. O pastor António Silva precisa particularmente das nossas orações. Este processo dos últimos dias do pós-operatório está a ser realmente difícil. Nos últimos dias tem também tido alguma febre, alguma preocupação. Vamos ao Pai entregar a vida do nosso querido irmão para que ele possa realmente ser cuidado pelo Pai. Vamos continuar a lembrar a irmã Glória, lembrando estes casos mais complicados de recuperação, também o irmão Carlos, que aguarda também o exame para perceber a continuidade da sua recuperação, que também não está a ser fácil. Vamos nos cuidar, lembrando os nossos irmãos da Fogueira, da missão da Fogueira, geograficamente um pouquinho mais afastados de nós. Vamos lembrar aqueles irmãos lá também com as nossas orações, particularmente a irmã Helena, que também pela sua fragilidade de saúde queremos tanto cuidar também da sua vida, juntamente com todos os outros irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de hoje vivermos motivados, uma motivação que encontramos em Cristo, mas que também se produz e se reproduz em nós com uma atitude de gratidão, de que Ele de facto é o pão da vida, que nele nós podemos realmente satisfazer-nos e que nós, dando este passo, chegando a eles, vamos receber graça, misericórdia, sustento para tudo aquilo que nós necessitamos, sabendo que Ele não nos vai abandonar, porque aquele que o Pai deu a Ele de forma alguma irá abandonar. Um forte abraço, irmãos, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.